Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus. Amém? Nossas crianças estão saindo para o culto. Eu louvo a Deus por essa oportunidade em que podemos compartilhar a palavra. Primeiramente, eu gosto de dizer que quando a gente anuncia, a gente fala da palavra, primeiro a gente nos edifica quando estudamos durante a semana, durante o período em que a gente analisa os textos a serem explanados. Se com certeza você sair daqui mais edificado, tenha certeza também que nós aqui nos edificamos primeiro, porque Deus fala antes ao nosso coração. E eu quero agradecer ao irmão Gilberto, ao pastor Ayrton, a oportunidade sem observações. Quando o pastor diz, vá lá e pregue, ele não tem que dizer assim, ele não diz assim, vá lá, pregue sobre isso, sobre aquilo, não. Simplesmente diz, vá lá e pregue a palavra. Então, louvo a Deus por essa liberdade que nós temos. Gostaria que abríssemos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Do versículos 40 até o 48. Eu criei como um tema para essa mensagem da noite, tocar em Cristo pela fé. E iremos perceber que temos duas histórias aqui nesse texto, o caso da filha de Jairo, pedido de Jairo, e temos a cura de uma mulher enferma. Então iremos trabalhar esses dois textos e pedindo que o Senhor fale aos nossos corações e nos oriente aquilo que devemos anunciar. Nos diz assim a palavra. Lucas capítulo 8, dos versículos 40 até o 48, que nos diz: Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Para a história, continua no versículo. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhes disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de adentrarmos esse santuário, essa casa de oração, esse templo, Senhor, exclusivo para anúncio da Tua palavra, para aprendizagem da Tua palavra, para louvores, adoração. Nós te louvamos porque o Senhor até aqui, o Senhor tem nos conduzido, tem nos ajudado.
O Senhor tem perdoado os nossos pecados, tem aumentado a nossa fé. O Senhor tem nos dado a alegria da tua salvação. Nós te louvamos pela esperança que um dia o Senhor inculcou em nossa mente, Senhor. O Senhor carimbou, Senhor, com essa alegria, com essa paz, através da mensagem do teu evangelho transformador. Nós queremos te pedir que o Senhor venha continuar perdoando os nossos pecados, venha ter misericórdia de nós, de cada um que estamos aqui essa noite. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que tu queres. Usa-me, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, através da tua santa palavra, que venhamos falar aquilo que venha edificar cada um que adentrou esse templo. Queremos te agradecer, porque tu és um Deus justo, um Deus criador, sustentador e governador de todas as coisas. Nós te louvamos porque o Senhor ouve pecadores. Nós te louvamos porque o Senhor sara os pecadores, porque tu transforma vidas. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto aqui, temos essas duas histórias aqui bem conhecidas, a qual muitas pessoas que estão aqui já ouviram dezenas de vezes sobre esse texto, mas que toda vez que lermos, que falarmos dessa mensagem, ela irá nos edificar, porque nós continuaremos sabendo que Deus não parou de operar. Nós iremos saber, continuaremos a saber que Deus continua cuidando das pessoas, ouvindo e solucionando problemas. O texto vai começar aqui no versículo 40, um pedido de Jairo. E quem era Jairo aqui na história? Jairo era um dos líderes religiosos judaicos, um chefe da sinagoga judaica, a qual chegou para Jesus e insistiu para que ele fosse até a sua casa. E a Bíblia diz que Jairo chega para Jesus e pede para que ele chegue até a sua residência, porque Jairo tem uma filha que tem aproximadamente 12 anos, tinha ou iria completar naqueles dias 12 anos, e de acordo com o texto, a Bíblia diz que aquela jovem estava morrendo. Estava muito doente, estava à morte. A Bíblia diz que Jesus ouve ali aquele pedido de Jairo, e o texto vai dizer que Jairo suplicou que chegasse até a sua casa. E a gente pode até perceber aqui essa situação de um pai em que sabe que a sua filha está muito doente e que médicos não resolvem. A Bíblia não diz qual era o caso aqui, mas a gente sabe que era muito grave, porque se uma pessoa está morrendo, não é à toa. Com certeza Jairo já tinha pedido soluções a médico, a pessoas que pudessem o ajudá-lo, mas não tinha jeito. E em outros textos da Bíblia, como Mateus, como Marcos, vai falar dessa mesma história. Mateus vai falar dessa história um pouco mais resumida, mas em outras passagens do Evangelho vai dizer que quando Jesus chega à casa de Jairo, já tinha anúncios, alguém já tinha vindo dizer para Jesus, não adianta mais ir, Jairo, não adianta não incomodar o mestre, porque a tua filha já morreu. Ou seja, alguém já estava esperando, sabendo que ia acontecer a morte. A ponto de quando Jesus chega na casa de Jairo, já tinha os pranteadores, já tinha os tocadores de instrumentos, porque era muito costumeiro quando morria uma pessoa, muitos eram contratados, encomendados para tocarem, outros para chorarem, para prantear por aquela pessoa que tinha morrido. Que nós chamamos hoje os chorões profissionais, né? Como um artista que vai lá mesmo, ele não tendo nada a ver com aquela família,
apenas sabendo da situação, porque ele é contratado, ele vai lá e chora por um acontecimento. E a Bíblia conta que quando Jairo chega à casa dele, já tinha ali um ato fúnebre, já tinha ali uma sentinela com muitas pessoas chorando, outros tocando instrumentos, devido àquela jovem ter morrido. E quando alguém diz, não adianta mais porque a jovem já morreu, Jesus chega na casa e Jesus consola ali o coração de Jairo e da mãe da menina, dizendo, não chores, acalme, porque ela não está morta, mas dorme. Para quem tem um parente e sabe que esse parente já morreu, que ele tem todas as características de um morto, e alguém chega e diz, não, ele não morreu não, apenas dorme. A Bíblia diz que as pessoas riram de Jesus ao dizer que aquela jovem estava apenas dormindo. Porque ali estava o Deus que salva, ali está o Deus que cria, está ali o Deus que podia restaurar a vida daquela jovem. Voltando um pouquinho aqui para esse contexto histórico, Jesus pede para que adentrasse aqui aquele quarto onde aquela jovem estava, entre aspas, morta. E Jesus concede que algumas pessoas o acompanhem, poucas pessoas, 2 ou 3 dos seus discípulos, e o pai e a mãe da menina. A Bíblia diz que quando Jesus chega lá, ele fala para aquela menina se levantar, milagrosamente, coisas que só Deus pode fazer, que só um Deus poderia fazer. A Bíblia diz que aquela jovem se levanta. O texto diz que o Espírito, quem lê o restante do texto, vai ouvir que o Espírito retornou para aquela jovem. Isso comprova que a filha de Jairo literalmente tinha morrido. E quando esse Espírito retorna, aquela moça se levanta, Jesus diz, vai providenciar alimento para ela. Se a gente puder imaginar o que é alguém com 12 anos de idade num contexto judaico, se você tem filhos que já passou por essa idade, que está chegando, você sabe a alegria do que é 12 anos de idade na adolescência. Na nossa cultura aqui ocidental, os pais se preocupam muito com os 15 anos de uma jovem, né? Aí faz aquela festa bonita, merecida. Mas no contexto judaico da época e ainda hoje, 12 anos é uma data muito maravilhosa, porque é uma data de maturidade espiritual. Aquela jovem é ensinada, ela é educada nos textos bíblicos, estou falando aqui de famílias judaicas, e quando essa jovem completa 12 anos, há uma cerimônia, há uma festa muito especial em que essa jovem é apresentada para os familiares, vizinhos, conhecidos, e esta jovem vai lá à frente e ela recita vários versículos da palavra de Deus, textos sagrados. Imagine só Jairo imaginando, minha filha tem 12 anos, está numa idade de maturidade e eu não irei poder fazer essa festa. Um coração arrasado pela perda de uma filha, e a Bíblia diz que era filha única. A dor do seu coração poderia ser maior, a tristeza na sua vida e da sua família poderia ser maior, porque ela era uma jovem de 12 anos e filha única. Contexto judaico, existe uma festa desta cerimônia, perdoe-me a pronúncia, né? Uma festa chamada Misvah, Bata Misvah, parecido isso daí, o grego, depois os irmãos pesquisem. Mas há esta cerimônia em que se alegra o pai, a mãe
e os vizinhos diante da sociedade. Aquele pai, ele está dizendo para a sociedade: até hoje eu ensinei minha filha nos caminhos do Senhor, e a partir de hoje ela é responsável pela vida espiritual dela. Para um pouquinho o texto, entra o caso da mulher que é curada desta enfermidade de uma hemorragia. No dia em que estava nascendo, no mês em que estava nascendo essa jovem filha de Jairo, que Jesus ressuscitou, estava adoecendo uma mulher, que começa no texto aí do versículo 43. No mesmo período de alegria do nascimento da filha de Jairo, estava iniciando uma tristeza para esta mulher, que foi curada de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. Era um nascendo para a alegria de uma família e uma doença chegando em outra família para a tristeza de outros. Não é coincidência, é providência. E o texto vai dizer, como já lemos, que Jesus ia para a casa de Jairo. Durante esse período, aparece essa mulher. Enquanto ele ia, o final do versículo 42, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Jesus andando e aquele monte de gente tocando, apertando, comprimindo, né? Versículo 43 diz que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Quem já padeceu de doença, quem padece com doença, sabe que não tem dinheiro que chegue. E a Bíblia diz que aquela mulher, que há 12 anos já tinha procurado todos os médicos, tudo que alguém pudesse informar na área da medicina, de conhecedores, de medicações, boticários, né? Aquela mulher já tinha procurado e não tinha tido solução. E o problema daquela mulher era muito grave. Aquela mulher era cometida de uma hemorragia, um fluxo de sangue. E diante da lei, para o contexto judaico, se alguém se contaminasse com sangue, essa pessoa teria que sair do meio da sociedade. Esta mulher vivia isolada. Vivia isolada da sociedade, vivia isolada do templo. Esta mulher não poderia participar dos cultos nas sinagogas, porque aquela mulher, devido ter um fluxo de sangue permanente, ela era considerada impura, ela era considerada imunda perante a lei, de acordo lá com Números, capítulo 15, que tem as leis lá sobre as impurezas, sobre as imundícias. Então aquela mulher não podia tocar em alguém, não podia abraçar. Aquela mulher era privada de alegrias. Aquela mulher ela não poderia participar com as outras de festas, de confraternizações. Aquela mulher não podia andar pelo meio da rua, porque ela não poderia passar por alguém. Se ela encostasse em alguém, aquela pessoa era considerada impura, imunda, e precisaria se ausentar de todos e do templo por algum período. Ela tinha que andar pelas calçadas. Se alguém naquela época andasse pelas espécie de calçadas, longe do meio das ruas, as pessoas já sabiam que eram pessoas que andavam com vergonha. Eram pessoas que você não devia se dirigir até a elas e cumprimentá-las. Era alguém que estavam fugindo de alguma coisa. E para um judeu, ele já sabia que quando alguém não andava pelo meio do caminho, tinha alguma coisa errada. Era alguém à margem da lei. Porém, aquela mulher, o texto diz que ela tinha um propósito, uma ideia em seu coração. Aquela mulher, pela fé, ela entendeu, ela criou uma ideia
ela ouviu falar sobre Jesus que andava por aquela região e ela pensou consigo mesma: se eu tiver a oportunidade de chegar próximo dele e eu tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Olha só. A atitude, o pensamento, a estratégia daquela mulher se arriscando, de certa forma, porque se alguém que soubesse que essa mulher era doente e ela estava se aproximando dos judeus, ela poderia ser até apedrejada. Ela iria sofrer penalidades, porque ela não poderia estar no meio do povo, muito menos tocar em alguém. Mas o texto vai dizer que esta mulher, ela toca na orla, na veste de Jesus. E para quem já estudou, já viu em fotos, conhece a roupa do judeu, aquela roupa longa. O judeu usa uma roupa longa. E nessa roupa existem algumas franjas. Nessa roupa tem alguma simbologia, alguns tecidos amarrado, dado alguns nós, além das franjas, é dado uns nós naquele tecido. Se alguém olhar a manga da roupa de um judeu, tem 4 nós de um lado, tem 4 nós de outro, tem um cordão azul de acordo como manda a lei, que está escrito também lá no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que essa mulher chega no meio da multidão e ela encosta na orla do manto de Jesus. E quando ela agarra naquele local específico, naqueles nozinhos da roupa, Jesus disse: alguém me tocou. E Jesus pergunta: para tudo aqui. Alguém me tocou porque eu percebi que de mim saiu o poder. Lembrando também um pouquinho do contexto judaico, histórico, que aqueles nós dados nas franjas da roupa era simbologia também dos mandamentos, né? Contexto judaico, para eles 613 mandamentos, depois resumidamente para nós no nosso período os 10 mandamentos, mas há uma simbologia daquelas franjas, daqueles nós que representavam os mandamentos de Deus. E aquela mulher tinha conhecimento. Ela sabia que ela ia pegar em algum canto do manto de Jesus, mas aquela mulher vai direto naquela parte em que representa os mandamentos. E quando ela toca, Jesus percebe, diz que alguém tocou, os discípulos tentam dizer: não, Senhor, é porque a multidão é grande, eles te apertam. Não dá para perceber quem foi que te tocou. Jesus: não, esse tocar foi diferente. E fica ali aquela conversa, aquele questionamento: tocou, não tocou, alguém encostou? A Bíblia, o texto vai dizer que aquela mulher chega para Jesus e diz: foi eu que toquei. E aquela mulher chega, toca em Jesus, ela conta a história dela de sofrimento, e Jesus diz uma palavra para ela, uma palavra de ternura. Lá no final do versículo 48. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Você não vai encontrar nos outros evangelhos, em outros textos da Bíblia, Jesus chamando alguém de filha. Mas nesse caso tem. Foi algo diferente com essa mulher aqui, que foi curada por Jesus. E o que poderia acontecer de diferente nesses dois casos aqui, da filha de Jairo e dessa mulher? Já diz para os irmãos que quando uma criança estava nascendo, a outra estava começando a sofrer. E passa esse período, quando aquela jovem completou ou completara 12 anos, esta mulher chega para Jesus e é curada de forma milagrosamente. Será que teria alguma coincidência nisso? Não teria. É providência de Deus.
Por que que o exato momento que essa mulher conseguiu chegar até Jesus, já que Jesus passava por ali, e nesse determinado dia essa mulher vai lá e toca em Jesus? Porque era um momento que tinha uma grande multidão. E nessa multidão era exatamente o período, o momento em que essa mulher precisava ser curada, porque a sociedade judaica precisava ter conhecimento que aquela mulher estava impura, mas que o próprio Jesus o tinha curado no meio de todo mundo, mostrando para aquele povo que a partir daquele momento não precisava ter medo de chegar perto dela. Que aquela mulher teria uma vida normal diante da sociedade e por isso é que ela precisava ser curada em meio àquela multidão. Se esta cura estivesse acontecido na casa dela, e depois ela chegasse para o sacerdote, para os líderes, e dissesse, olha, eu orei ao Senhor e Ele me deu essa cura, o povo não iria acreditar. Ela iria continuar sendo discriminada pela doença dela, que é uma doença ruim, uma doença que deixa a pessoa anêmica, deixa a pessoa fraca, fisicamente e espiritualmente, deixa a pessoa amarela, deixa a pessoa desfigurada, deixa a pessoa, acima de tudo isso, com uma tristeza, uma depressão, problemas emocionais. Mas o momento ideal era aquele. E a atitude que aquela mulher teve, meus irmãos e meus amigos, é a atitude que nós temos que ter todos os dias da nossa vida. Se temos uma dificuldade, por maior que seja, eu tenho que projetar o seguinte: Deus pode me dar a solução do meu problema. É hoje, é amanhã, é depois, não sei, mas Deus pode dar a solução do meu problema. Aqui foi um caso de doença, mas há outras necessidades na nossa vida em que Deus pode operar. Interessante que Jesus aqui concretizou o ato maior que pode existir na vida de uma pessoa, em que talvez essa mulher não esperasse. Aquela mulher queria a cura, era necessária, era justo. Mas Jesus disse, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Aquela mulher foi salva. Aquela mulher, além de ser curada fisicamente, aquela mulher ela foi salva espiritualmente. Salva duas vezes ao mesmo tempo. Eu quero dizer para você que adentrou aqui essa noite, não sei os seus projetos, não sei as suas intenções, não sei como você tem vivido, mas tudo poderá mudar na sua vida se você tocar em Cristo pela fé. Não necessariamente hoje tocarmos fisicamente, porque é impossível. Jesus não está mais andando aqui na face da terra fisicamente. Mas você pode tocá-lo espiritualmente. Você pode falar, dirigir-se a Deus e contar a sua necessidade, por maior que ela seja. Se alguém tivesse dito para essa mulher aqui, se ela tivesse explanado, eu vou atrás de Jesus porque Ele poderá resolver o meu problema, as pessoas o tinham sufocado. Tinha dito, não vai não, porque eu vou te entregar, o sacerdote vai te punir, tu vai ser penalizada perante a lei. E aquela mulher tinha desistido. Mas essa mulher, diante da sua necessidade, ela pensou sozinha. Ela agiu sozinha pelo poder do Espírito Santo. Ela teve a coragem, ela teve a atitude, coisa que talvez esteja faltando em você nessa noite, de ir até Jesus. Pelo sofrimento ou pela vergonha, às vezes nós tememos ir até Jesus. Uns é por timidez, mas diante da nossa necessidade pecadora, nós precisamos estar olhando para Jesus, mas nós precisamos tocar em Jesus através do poder da palavra, através do poder da oração. Nós precisamos nos aproximarmos de Jesus.
Aqui foi caso de cura, foi caso problema de doença. Mas nós sofremos de uma doença pior do que esse fluxo de sangue, do que a doença que levou a jovem filha de Jairo à morte, que é a doença do pecado. O pecado tem destruído vidas, o pecado tem destruído famílias, o pecado destrói a carne e destrói o espírito. E nós precisamos de uma cura para esse problema chamado pecado. Alguém teve a ideia de tocar no manto, na orla, na veste de Jesus. E hoje não precisaremos mais ir tocar apenas no manto, nas vestes de Jesus. Mas nós precisamos ir diretamente a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tu sabe qual é o meu problema. O meu problema é grande. O meu problema, Senhor, é falta de esperança na vida eterna. O que muitas pessoas hoje também estão sofrendo é a falta de esperança. Para muitas pessoas, quando é questionado sobre vida eterna, sobre o além, quando as pessoas perguntam: e ao morrer, para onde é que você imagina que vai? Muitos dizem: eu não sei. E ao olhar para Jesus, ao pedir misericórdia a Jesus, você vai ter uma esperança. Ao partir dessa vida para outra, eu tenho a esperança de ser recebido pelo Senhor Jesus para a eternidade. Falta esperança para muita gente. De acordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que Jesus é a esperança dos desesperançados. E eu quero dizer para você essa noite aqui: precisamos tocar em Cristo. Precisamos receber um milagre de Cristo na nossa vida. A salvação é um milagre. A esperança de vida eterna em que Deus dá para você é um milagre. E tocar em Cristo pela fé. Não precisa mais hoje você tocar no manto, nas vestes, mas você precisa pela fé se achegar a Cristo, pedindo misericórdia, pedindo que Ele resolva o seu problema. Que talvez não seja um problema de doença física, mas talvez seja uma confusão mental, espiritual, uma falta de esperança, e Jesus pode oferecer isso para você. Quero concluir essa mensagem dessa noite usando as palavras de Hernandes Dias Lopes. Ele diz que Jesus é a esperança dos desesperançados. Ele continua dizendo que o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Ele ressuscitou a filha única de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. Ele não fala, mas eu digo para você, ele curou essa mulher enferma aqui, mostrando que ele tem poder sobre as doenças, que ele tem poder sobre qualquer problema físico, espiritual, já que nesse caso aqui da mulher, a Bíblia diz que ele disse: a tua fé te salvou, ou seja, Jesus salvou aquela mulher, então fez as duas curas ao mesmo tempo, cura física e espiritual. Para a menina ele não disse isso, porque ela já tinha sido salva uma vez da morte, e aquela menina teria algum período pela frente para usufruir da sua juventude, para usufruir do conhecimento bíblico que ela tinha. E o reverendo continua dizendo: portanto, coloque a sua causa também aos pés de Jesus, pois Ele ainda caminha conosco e tem todo o poder para transformar o cenário de desesperança em celebração de grande alegria. Jesus continua com esse poder. É preciso que você renda-se a Ele, peça misericórdia a Ele, peça orientação, e que, através da palavra,
isso irá fazer uma diferença tremenda na sua vida. Eu sempre gosto de dizer que a diferença da passagem dessa vida para a morte, para as pessoas, só existe uma. Independente da sua religião, independente do que você aceita. Qual é a diferença dos que estão aqui louvando, bendizendo o nome de Jesus e os que estão lá fora sem conhecimento nenhum? Só existe uma diferença. Eu trabalho, os que estão lá fora trabalham. Eu adoeço, os que estão lá fora também adoecem. Mas há uma grande diferença. Quem conhece o Evangelho, ele tem uma coisa que os de fora que não conhecem o Evangelho não têm, que é essa esperança. Ao morrer, ao partir para a eternidade, eu tenho a alegria, a esperança de ser consolado e recebido por um Deus justo, porém misericordioso. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e ajude a entender aquilo que não foi do alcance da minha voz. Oremos. Senhor, nós te damos graças, porque tivemos a oportunidade de mais uma vez, Senhor, ouvir a tua palavra. Senhor, muito obrigado porque nós tivemos a oportunidade de mais uma vez cantar louvores ao teu nome. Nós tivemos a oportunidade, Senhor, de participar dessa festa, desse culto. Pedimos que o Senhor receba tudo isso que aconteceu aqui, os louvores, as orações, as nossas petições como cheiro suave ao teu trono. E pedimos que o Senhor continue falando durante a semana aos nossos corações a tua mensagem, que o Senhor continua salvando, continua transformando, que o Senhor continua dando esperança aos desesperançados. Nós pedimos que o Senhor conceda outras oportunidades, Senhor, de continuar ouvindo a tua palavra, de continuar ouvindo o convite do Senhor para viver uma vida justa, uma vida sobre os cuidados e sobre a orientação do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma semana sob os teus cuidados, sobre a tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção, com uma oração silenciosa, e o nosso pós-lude estamos finalizados. Que Deus nos abençoe.